Olá, pessoal. Aqui quem fala é Sandra Oliveira, especialista do módulo de folha de pagamento. E o nosso webinar de hoje vai ser múltiplos vínculos, parametrização no sistema de vínculos internos e externos na folha de pagamento. Trabalhador com múltiplos vínculos. Qual é a definição? Quando o colaborador possui mais de um contrato de trabalho, seja no mesmo empregador ou não, ele fica caracterizado como múltiplos vínculos. É importante sabermos que o cálculo da contribuição previdenciária deve ser feito considerando a soma das remunerações recebidas em todas as fontes. Para a parametrização, é necessário ativar o parâmetro abaixo. Cadastros auxiliares, parâmetros internos. Utilizar múltiplos vínculos e social tem que estar como sim. Feito isso, é necessária a criação de um evento de base, que é o interno 750. É importante ter esse evento, pois se houver algum funcionário com um vínculo externo ou algum funcionário que seja de categorias diferentes, por exemplo, sócio e um funcionário, sócio e um autônomo, então é necessário ter esse evento 750 para esse tipo de situação, tá bom? Mas mais à frente vamos entender melhor. Para associar, nesse exemplo, um vínculo de funcionários e funcionários no Globus, né? Então, são funcionários existentes no sistema do Globus, é necessário do menu cadastro os funcionários múltiplos vínculos. Observe aqui, nesse exemplo, que o funcionário está na empresa 1, filial 2, empresa 1 e filial 1. Então, associa aqui o funcionário e grava. Feito isso, qual que é o próximo passo? É necessário realizar o cálculo da folha de pagamento dos funcionários em suas respectivas empresas ou filiais distintas no sistema, pelo menu Procedimentos Mensais, Recibo de Pagamento Funcionário. Feito esse passo, é necessário realizar a validação de cada remuneração que estão entre empresas do Globus. Assim, já é possível realizar a conferência dos valores de INSS de cada colaborador. Então, observe aqui o meu primeiro exemplo do vínculo 1, né, que é da filial 2. Ele começou a ter o desconto do INSS, né, transitando pela tabela progressiva e chegou ao valor de INSS de R$ 321,63. Na próxima empresa, ele vai ter o valor de desconto, dando continuidade ao cálculo, de R$ 430,36, que já seria na filial 1. Importante destacar que, observando as bases do funcionário, ele recebeu um valor superior ao teto, porém o sistema tem que descontar somente até o teto. Então, na primeira empresa 1, filial 2, ele descontou R$ 321,61, demonstrado aqui no Excel, ó, que ele começou a fazer o cálculo respeitando a tabela progressiva, transitou entre as faixas 7,5%, 9%, 12%, 14% e chegou em 321,63. E na próxima empresa ele deu continuidade à faixa, né, lá embaixo dos 14%, e teve o desconto de 430,36. Somando os dois valores de INSS, o valor do teto de R$ 751,99 ele foi respeitado. Assim, o funcionário transitou entre as faixas previdenciárias corretamente e sua base foi apurada conforme a alíquota vigente da época. Agora, exemplo de sócios e sócios no Globus. Primeiro passo, você vai entrar no cadastro, os autônomos múltiplos vínculos e fazer a associação dele em cada empresa ou cada filial distinta. Feito isso, você vai fazer o cálculo do recibo do pagamento do sócio, lá em procedimentos mensais, recibo de pagamento autônomos para o labore estagiários. Seguindo isso, vai fazer o próximo passo, que entra lá na tela de procedimentos mensais, recibo de pagamento, cálculo de múltiplos vínculos colaboradores, que é o outro menu, para que você faça a junção das bases para que o sistema faça a distribuição do INSS. Lembrando que esse menu é indicado somente para os cálculos de autônomos e sócios que estão na mesma base de cálculo, tá? Que está ou seja, que está dentro do Globus. Aí, nesse exemplo, na primeira empresa, o sistema apurou o valor de INSS de R$ 440, que corresponde ao valor da base dele de 4.000, né? Os 11%. E na outra empresa, ele deu continuidade ao cálculo, que também ele recebe um valor de 4.000 e parou em R$ 267,69. Por quê? Porque ele tem que respeitar o teto do sócio e do autônomo, né? Se fosse autônomo também. Então, no caso do autônomo, ele descontou para a primeira faixa 440,
que é os 11%, igual está demonstrado aqui no Excel, 440. E já na segunda, descontou apenas 267,69. Porque se você somar 440 mais 267,69, dá o teto, que é 707,69, que é o valor do teto sobre os 11%, que é a alíquota vigente hoje e a tabela do autônomo. E do sócio, né? É a mesma. Agora, vínculo de autônomo e autônomo no Globos. Então, é bem parecido com o sócio que falamos anteriormente. Você vai entrar lá no menu cadastro dos autônomos pro labore estagiário múltiplos vínculos e associar cada autônomo em sua respectiva filial ou empresa. Nesse exemplo aqui, ela está vinculada na empresa 1 e na empresa 2, né? Então, foi feita a associação e gravar. Feito isso, é para fazer o cálculo do recibo de pagamento do autônomo em cada uma das suas empresas. Lá em procedimentos mensais, recibo de pagamento, autônomo, prolabore. E o segundo passo é fazer a junção dessa informação, que é lá em procedimentos mensais, recibo de pagamento, cálculos de múltiplos vínculos. Lembrando novamente que esse menu é indicado quando são vínculos existentes no Globos ou da mesma categoria. Feito isso, já é possível fazer também a conferência do autônomo aqui no histórico financeiro. Então, lá em cadastros autônomos históricos, ficha financeira do autônomo, você observa que na primeira empresa que ela foi associada, ela já teve o valor superior ao teto. Então, o valor do desconto aqui é R$ 707,69. Dessa forma, no vínculo 2 dela, da próxima empresa, ela não poderá ter o desconto do INSS. Então, na próxima empresa, o sistema já não desconta o INSS, ok? Então, o sistema já faz isso. Ó. Observem que aqui na empresa 2, ela teve mais uma prestação de serviço e não teve o desconto de INSS. Por quê? Porque o INSS já foi todo retido na empresa 1, ok? Então, o sistema ele observa a tabela do INSS e respeita o teto para que não haja uma tributação que não seja devida. Então, aqui estou demonstrando os cálculos, né? A faixa dela de 7 mil, já teve o desconto do teto, logo na próxima empresa não vai ter mais nenhum desconto. Então, na próxima empresa, que ela teve uma prestação de serviço de 10 mil, não tem desconto, porque já descontou tudo na outra empresa. Agora, vamos falar um pouco de vínculo de sócio e funcionário no Globos. Primeiro passo. Para obter a informação da remuneração do autônomo ou do sócio para ser vinculado na tela de múltiplos vínculos e social, será necessário realizar o cálculo dele. Então, você vai fazer o quê? Você vai entrar lá em procedimentos mensais, recibo de pagamento, aí eu preciso informar lá na tela do e-social qual que é o valor da base, né, do sócio e o valor do INSS. Só que para mim ter essa informação, para mim poder alimentar a tela, eu tenho que fazer o cálculo primeiro para que o sistema me traga aí esse cálculo. Aí, feito isso, eu descobri que o meu Prolabore tem lá um valor de 7 mil e já descontou o teto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na tela do e-social, que é lá no menu cadastros, funcionários, múltiplos vínculos e social, e vou selecionar o meu funcionário, que está ligado a esse sócio, né? Que é funcionário e sócios na mesma base, e vou alimentar o sistema com essa informação. Então, aqui, por exemplo, ó, o meu funcionário da empresa 1 e filial 1, meu funcionário X, eu estou informando a opção 2 do social, significa que o declarante já aplica a alíquota do desconto do segurado sobre a diferença e, no caso, eu estou informando aqui o CNPJ e já estou informando o teto, tá? Então, nesse exemplo aqui em específico, o que acontece? Quando eu fizer o cálculo do funcionário na folha de pagamento, lá em procedimentos mensais, recibo de pagamento, o sistema não vai calcular valor de INSS para o funcionário. Por quê? Que ele não vai calcular? Porque o sócio já recolheu pelo teto, tá bom? Então, é importante que essa informação fique bem clara, que o sistema já está alinhado para poder avaliar. Se eu já tive o desconto todo como sócio, logo eu não vou ter mais esse desconto como funcionário, tá bom? Até enfatizei aqui, ó, importante. Como não se trata de múltiplos vínculos entre colaboradores do Globos, não é necessário realizar o procedimento mensal de recibo de pagamento, cálculo de múltiplos vínculos, porque essa telinha, eu estou sempre colocando aí, enfatizando como importante, você só vai utilizar quando são
categorias iguais, funcionário é funcionário, sócio, sócio, autônomo, autônoma, e você faz esse cálculo de múltiplos vínculos, né? Não sendo, aí vai usar toda essa outra lógica que é o que a gente está passando aqui. Então, vamos utilizar aqui esse exemplo, né? Como o sócio já teve um valor de 7 mil, desconto de 707,69, então ele já atingiu o teto, né, sobre o Prolabore dos 11%. Logo, não haverá desconto como funcionário. Então, aqui eu até passo a mesma explicação, né? O funcionário não terá desconto do INSS, porque já foi descontado do sócio seu limite máximo, ok? Então, só recapitulando, nós temos a possibilidade de de alimentar o sistema funcionário, funcionário com múltiplos vínculos, sócio, sócio, autônomo, autônomo, e nesse exemplo aqui é um funcionário e sócio ao mesmo tempo. Eu informei na tela de múltiplos vínculos e social que a minha base, voltando aqui só para reforçar aqui o entendimento, né? Eu informei aqui que a minha base como sócio ligado ao funcionário já foi de 7 mil, logo o sistema não vai calcular INSS para esse funcionário, porque ele já recolheu sobre o teto como sócio, certo? Agora, um outro exemplo. Vínculo de funcionário, sócio e autônomos externos no Globos. Então, essa parametrização, ela pode funcionar tanto vice-versa, né? Ele pode ser um sócio externo, um funcionário interno, enfim, ou de acordo, né, com a realidade de cada um. Então, foi passado até algumas situações aqui que vai ilustrar esses exemplos. Ó. Eu posso ser autônomo sócio que tenha também vínculos de funcionários no Globos, autônomos e sócios que tenham vínculos externos e funcionários que tenham vínculos externos também. Então, você vai usar para esse tipo de circunstância a tela de cadastro dos funcionários, múltiplos vínculos e social, né? Aí você vai informar o CNPJ do funcionário ou do autônomo, de acordo com quem for o mandante, na tela, para poder indicar ao sistema referente à continuidade ou não do cálculo. Então, vamos utilizar a opção 1 de social. Aqui na tela vou até voltar aqui para mostrar o menu, que é em cadastros, funcionários, múltiplos vínculos e social. Então, o que é a opção 1 de social aqui na opção de declaração do desconto previdenciário do trabalhador? O declarante aplica a alíquota de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada e o percentual da alíquota será obtido considerando a remuneração total do trabalhador. Em outras palavras, o Globos iniciará o desconto do colaborador, do qual será apenas informada na tela a seguir os dados que forem descontados pela outra empresa. Então, o que é importante? Aqui, quando você usa no sistema, você veio aqui e colocou que o seu funcionário ele está com a opção 1 de social. Significa que você, que está gerenciando sua folha, começou a fazer o desconto do INSS. Iniciou ao desconto do INSS. E a outra empresa que o funcionário está, vai dar continuidade ao cálculo, porque você foi o inicial, opção 1. Você iniciou fazer o desconto do cálculo do INSS do trabalhador, tá? Então, aqui nessa opção onde você informa o CNPJ, você vai informar a cartinha que a empresa passou para o funcionário, informando quanto que foi a continuidade do cálculo aqui. Mas quem inicia o cálculo aqui é a empresa mandante na opção 1. Nesse exemplo aqui, é você que está gerenciando o Globos. Observe que nesse exemplo, ó, cálculo de funcionário com múltiplos vínculos com funcionários e empresas que não constam no Globos. Para o cálculo do funcionário, será necessário apenas processar seu recibo, pois o sistema já tem a remuneração vinculada na tela do múltiplos vínculos e social, destacada no item anterior. Então, observe que aqui o salário dele, o sistema iniciou o cálculo e parou até na alíquota de 12%, tá? Então, a continuidade do cálculo será da outra empresa que você não tem no sistema. Porque você pode ter um funcionário que está na sua empresa e presta algum outro serviço para uma outra empresa, ou trabalha numa outra empresa também, de acordo com a sua jornada. Importante, como não se trata de múltiplos vínculos entre colaboradores do Globos, não é necessário fazer o procedimento do cálculo de procedimentos mensais, recibo de pagamento, cálculos dos múltiplos vínculos, só reforçando essa informação, tá? Então, aqui nós estamos demonstrando que, aqui no Excel, né, que o sistema fez o cálculo, respeitando as alíquotas, iniciando com 7,5%, 9% e chegando em 12%, até chegar no valor de R$ 263,62.
A empresa 2 é uma empresa que você vai receber a cartinha do funcionário, né? Você vai receber o que a empresa 2 descontou. Então, você vai, de acordo com o que foi passado, vai informar naquela telinha, até para que haja comunicação entre ambas as partes, né? Qual foi a contribuição previdenciária da empresa 1 e da empresa 2, né? Então, nesse exemplo aqui, você descontou R$ 263,62 no Globus e a outra empresa lá descontou R$ 220. Não teve problema em relação às faixas previdenciárias, né? Não teve nenhum tipo de excesso em relação ao teto e ficou tudo certinho conforme a tabela de contribuição vigente. Agora, exemplo 6. Vínculos de funcionários e sócios e autônomos externos no Globus. Então, a parametrização de funcionários autônomos sócios que possuem também múltiplos vínculos como funcionário ou vice-versa, em outras empresas que não está no cadastro do Globus. Então, vai ser a mesma didática que falamos anteriormente. Eu posso ser um autônomo ou sócio que também tem um vínculo de funcionário no Globus, autônomos sócios que tenham vínculos externos, funcionários que tenham vínculos externos, tá? Então, nós vamos usar a mesma telinha, cadastro, funcionários, múltiplos vínculos e social. Observe que essa opção 2 do funcionário, ela é um pouquinho do e-social, perdão, opção 2 do social, ela é um pouquinho diferente da opção 1. Opção 1 do e-social, o Globus iniciou fazendo o cálculo. Agora, vamos ver a opção 2. O declarante aplica a alíquota do desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração da outra empresa, para quais o trabalhador informou que houve o desconto. Aí está aqui a explicação. Nessa opção, o Globus irá dar continuidade ao cálculo do INSS. Assim, a empresa informada manualmente com o CNPJ, a remuneração já iniciou os cálculos. Então, aqui o mandante não é mais o Globus, né? Então, já existe uma empresa lá fora que começou a fazer o cálculo. Então, nesse caso aqui, o Globus ele vai dar continuidade do cálculo. Aqui o CNPJ-X já reteve um valor sobre R$ 3.000, né, de R$ 277,40. Agora vamos mostrar a lógica do sistema. Observa que o sistema, por estar dando continuidade ao cálculo, quando você fizer o cálculo do recibo de pagamento, pode observar aqui que a alíquota já caiu logo em 14%. Por quê? Porque ele enxergou que já teve uma base, né, informada aqui na tela do e-social, que é a base de R$ 3.000, com o valor de R$ 277,40, e o sistema vai dar continuidade do cálculo. Nossa, Sandra, como o sistema tem toda essa lógica? O sistema faz isso por conta daquele evento interno, 750, que eu falei no começo da explicação, tá bom? Então, o sistema aqui vai dar continuidade do cálculo e observa aqui no evento 7.500, que é o interno 750, que está com a base de R$ 3.000, que é justamente o que você informou aqui na telinha do social, tá bom? Então, o sistema já está parametrizado para isso. Aí, aqui, ó, seguindo a lógica com a nossa tabela progressiva, R$ 277,40 foi descontado pela primeira empresa, né, que é fora do Globus, e na segunda empresa, que é a do Globus, o Globus deu continuidade ao cálculo, né? Então, dessa forma, a continuidade do cálculo do Globus, ele respeitou a tabela progressiva, que aqui está 397,82, né? Somando os dois, deu 675,22, não ultrapassou ao teto, e ficou tudo certinho aí, o cálculo apresentado no sistema, né? Então, é importante ter essa visão que o sistema ele está aí atendendo corretamente ao cálculo de apuração conforme a tabela progressiva. Agora, vamos passar o exemplo 7, que é vínculos de funcionários e funcionários externos no Globus. Então, é a mesma opção. Você vai lá no menu Cadastros, Funcionários, Múltiplos Vínculos e Social. E nesse caso, nós vamos usar a opção 3, indicativo do social. O que é a opção 3? É a opção mais simples. O declarante não realiza o desconto do segurado, uma vez que houve o desconto sobre o limite máximo de salário e contribuição em outra empresa. Então, aqui nesse exemplo aqui, eu já estou dizendo que o meu colaborador já teve um desconto sobre uma base de 10 mil na outra empresa e já descontou o teto. Logo,
Nesse caso, eu vou calcular o recibo de pagamento dele no sistema e eu não vou ter o desconto do INSS. Observa aqui que está sem INSS. Por quê? Porque eu já informei na outra tela do social que ele já foi tributado sobre o teto, ok? Dessa forma, o cálculo aqui do teto é da outra empresa, né, que fez aí o início dos cálculos, o sistema entendeu essa parametrização corretamente e não deu continuidade ao cálculo, já que o funcionário já transitou sobre o teto, que é R$ 751,99, ok? Então, esse foi o nosso encontro do webinar Múltiplos Vínculos, parametrização do sistema de vínculos internos e externos na folha de pagamento, e eu agradeço aí a atenção de todos. Até o nosso próximo encontro.